Então, esta é a segunda parte, né, da nossa aula de fisiologia endócrina, tá? Então, como eu falei na primeira, nós dividimos em três partes, então essa agora é a segunda parte. Bom, então começamos falando do hipotálamo. O hipotálamo, que é essa região delimitada aqui na imagem, né, o apontador aqui, essa região aqui, certo? Se liga, né, se comunica com a hipófise, né, e ele é um importante centro de controle, uma vez que ele recebe informações de vários sensores distribuídos pelo corpo, né? E ele é o ponto de integração entre o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino, que são talvez os dois principais mecanismos de controle corporal. Dessa forma, o hipotálamo decide se uma determinada resposta fisiológica deverá ser realizada via sistema nervoso ou se será realizada via sistema autônomo, né? Quando via sistema endócrino, desculpe, né? Quando ele decide que é via sistema endócrino, então ou ele produz os hormônios da neurohipófise, que são liberados pela neurohipófise, melhor dizendo, que seria o hormônio antidiurético e a ocitocina, ou ele produz hormônios liberadores ou inibidores dos hormônios da hipófise, que nós falaremos daqui a pouco. Bom, então nós temos aí a hipófise, né, que é dividida em neurohipófise e adenopófise, certo? Produz vários hormônios. Esses hormônios vão regular normalmente o funcionamento de outras glândulas. E os seus hormônios são normalmente regulados, a secreção dos seus hormônios, por fatores liberadores ou inibidores produzidos pelo hipotálamo ou via feedback positivo ou negativo, né? Sendo, como já falamos anteriormente, o feedback negativo é mais comum. A gente tem mais estruturas relacionadas a feedback negativo do que a feedback positivo. Mas ambos podem estar atuando sobre a hipófise, regulando aí a sua secreção hormonal. Só para lembrar, né, a estrutura da hipófise, a gente tem então, ó, né, a adenopófise, a neurohipófise e o infundíbulo, que é o ponto de ligação delas com o hipotálamo, né? Na região do infundíbulo, a gente tem a pars tuberalis, né? Temos a pars distalis na adenopófise e a pars intermédia, né, na região aqui separando a adenopófise da neurohipófise. E na neurohipófise, propriamente dita, nós temos então a pars nervosa, né? Então essas são as regiões, né, da hipófise. Nessa tabela, nós já podemos observar os hormônios produzidos pela adenopófise. Então, são eles o hormônio do crescimento, o hormônio estimulante da tireoide, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, a prolactina, o hormônio adrenocorticotrópico e o hormônio estimulante dos melanócitos, certo? Cada um desses hormônios é produzido por um tipo celular diferente. Então, o hormônio de crescimento é produzido pelos somatotrófos, o hormônio estimulante da tireoide pelos tireotrófos, o hormônio folículo estimulante e luteinizante pelos gonadotrófos, a prolactina pelos lactotrófos e o hormônio adrenocorticotrópico e o MSH pelos corticotrófos, certo? Todos esses hormônios possuem um hormônio liberador hipotalâmico. Então, por exemplo, o hormônio de liberação do GH.
o GHRH. Então, esse hormônio é produzido pelo hipotálamo e estimula o somatotrofo a produzir o hormônio do crescimento. Certo? A mesma coisa nós temos, por exemplo, para o hormônio liberador do TSH. Então, hormônio liberador de tirotropina, que é o outro nome dado ao hormônio estimulante da tireoide, tirotropina. Então, esse hormônio liberador vai estimular o tireotrofo a produzir o hormônio estimulando a tireoide. Então, alguns desses hormônios liberadores, ou algum desses hormônios da adenohipófise, além de hormônios liberadores, tem também hormônios inibidores. É o caso do GH, que tem o hormônio inibidor do GH, e no caso da prolactina, que tem o hormônio inibidor da prolactina. Então, nós temos o hormônio liberador de prolactina, hormônio inibidor de prolactina. Certo? Ainda temos no hormônio melanócito estimulante, certo? A dopamina, funcionando também como hormônio inibidor, né, do MSH, do hormônio estimulante da tireoide. Né? Esse hormônio inibidor da prolactina é a mesma dopamina. Certo? Essa molécula inibe a produção, né, da prolactina. Então, ela funciona, além de outras funções que ela tem no corpo, ela tem essa função de inibir, né, a secreção da prolactina. Bom, então vamos lá. Hormônio do crescimento, ou GH. O hormônio do crescimento é produzido pelo aquele grupo de células que nós já citamos, os somatotrófos, que são as células que existem em maior quantidade na adenohipófise. Consequentemente, ele é o hormônio mais abundante em termos de quantidade de produção, certo? A principal função do hormônio do crescimento é exatamente estimular a produção de um segundo tipo de hormônio, que são os fatores de crescimento semelhantes à insulina, os IGFs, ou também chamado de somatomedinas. Esses hormônios é que vão realizar a função para o qual o GH estimula, que é a renovação das células, o crescimento do nosso corpo, a duplicação e o aumento de células corporais. Quanto mais GH eu produzo, mais IGF eu tenho, mais o organismo cresce, mais o organismo se renova e assim sucessivamente. Certo? Então, existe a necessidade de produzir o GH para que o GH produza as somatomedinas e essas, por sua vez, vão provocar as ações relacionadas a crescimento e renovação celular. Então, como estávamos falando, o GH estimula células em alguns lugares do corpo, como, por exemplo, o músculo esquelético, os ossos, o fígado, certo? O próprio tecido adiposo. E esses tecidos produzem, então, o IGF a partir da ação desse GH. Esses IGF podem atuar de maneira endócrina, ou seja, cair na corrente sanguínea e circular, estimulando a renovação celular em vários locais do corpo, mas eles podem atuar de maneira localizada no próprio local onde ele está sendo produzido, um tipo de ação que nós chamamos de ação parácrina, quando uma célula produz uma substância, que pode ser um hormônio, nesse caso, e ela regula o funcionamento de células que estão próximas dela. Isso é uma secreção parácrina. Ou pode ser uma secreção autócrina, ou seja, a célula produz o IGF e o IGF atua sobre ela mesma, estimulando a sua renovação celular, certo? Aí seria uma ação autócrina, ok? Então,
esses IGFs, eles são um bom exemplo dessa possibilidade diferente de ação de um hormônio, né? Porque ele pode cair na corrente sanguínea e estimular uma célula que está bem longe da onde ele foi sintetizado. Ele pode estimular a renovação do próprio órgão ou das células que está produzindo ele, numa secreção então chamada autóclina, ou ele pode ser liberado e atuar proximamente ao seu local de produção, em outras células que não a sua própria célula produtora, e gerar assim esse controle e essa estimulação. Bom, nessa imagem nós podemos ver as principais funções do IGF. Então, ele atua estimulando o crescimento celular, ele inibe o uso dos aminoácidos para a produção de energia. Isso aqui é muito importante, porque o uso de aminoácidos para a produção de energia, ou seja, transformar aminoácido em glicose, ele atrapalha a síntese de proteínas. Porque aí eu vou pegar um aminoácido que seria utilizado para a síntese proteica e vou transformar ele em glicose. Então, só em duas condições isso deve ser estimulado. Quando? Quando eu tenho aminoácido demais e tenho pouca glicose, aí eu faço isso. Ou quando eu não tenho glicose de jeito nenhum, e aí o corpo tem que lançar mão de alguma estratégia para a produção de energia. E aí ele, então, usa esses aminoácidos para a produção de energia. Então, quando o IGF está presente, é um indicativo de que eu não devo usar os aminoácidos para a produção de energia. E assim, eu favoreço a síntese proteica, que é muito importante no processo de crescimento e renovação celular. Certo? O IGF também, ele faz manutenção da massa muscular. Por quê? Porque ele estimula a síntese de proteínas. E aí os filamentos de actina e miosina do músculo vão ser mantidos, vão ser produzidos essas proteínas, mantendo a massa muscular. Inibe o uso de glicose pelo corpo e estimula, então, o uso de outros tipos de fontes energéticas, particularmente lipídios. Por isso, ele ativa a lipólise, que é a quebra das reservas de gordura, né? E a utilização delas para a produção de energia. Então, em vez de eu gastar glicose, eu gasto gordura. E isso vai favorecer, né? Certo? Diminuição de massa gorda e aumento de massa magra. Porque vocês veem o que combinou? Aumentou a lipólise, ou seja, a quebra da reserva de gordura, e estimulou ou manteve a massa muscular. Então, ele garante a massa magra e quebra a gordura, certo? Outra função importante é na cicatrização dos tecidos, exatamente naquele processo de renovação celular. Então, há uma lesão, há um processo, né, inflamatório, infeccioso, que provocou algum tipo de lesão celular, os IGFs vão atuar no sentido de renovar essas células e reconstruir aquele tecido que estava lesionado. Então, cicatrizando aquela lesão, certo? Então, muito importante, né? Esse processo. O nosso corpo sofre lesões várias vezes durante a nossa vida e precisa recuperar isso, né? Bom, nesse gráfico aqui, ó, nós podemos ver, né, como é regulado ou como é produzido o GH. Então, observe que 9 da noite, ó, esperamos, né, que a pessoa por volta de 9, 10 horas da noite ele vá dormir. Depois de um tempo dormindo, começa a produzir
o GH, né? E observe que é uma produção pulsátil, né? Então, vai, tal. Então, quanto mais profundo o sono, mais produção de GH. Quanto mais leve o sono, menor a produção de GH. Quando nós acordamos de manhã, o GH, então, vai deixando de ser produzido. E aí os seus níveis vão lá para baixo. Por que que isso é produzido mais durante o sono? Porque é durante o sono que nós estamos gastando menos energia. Então, o corpo cresce no repouso. Ele se renova no repouso. Por isso que é importante, né, que a pessoa durma bem, que a pessoa descanse, porque é nesses momentos em que o nosso corpo tem condição de se reconstruir, se renovar e etc. Certo? Aqui nós temos um mecanismo de liberação. Então, a hipófise, o hipotálamo produz o hormônio liberador do GH, a hipófise libera o GH. Esse GH vai para os órgãos aonde tem os seus receptores, por exemplo, o fígado ou o osso, e lá ele se liga ao receptor do GH. Ao se ligar, o osso vai produzir o IGF. O IGF vai atuar sobre os receptores específicos para estimular o crescimento ósseo. Então, ele tem uma autorregulação nesse ponto. Então, o IGF produzido pelo próprio osso, estimulando o crescimento do osso. Mas esse IGF também pode vir do fígado, cair na corrente sanguínea e chegar no osso e também estimular o crescimento do osso, certo? Então, o controle da secreção do GH se dá pelo hormônio liberador do GH ou o hormônio inibidor do GH. Quando que isso acontece? Dormiu. Depois de algum tempo dormindo, o hipotálamo começa a produzir o hormônio liberador do GH. Acordamos. O hipotálamo, em resposta, produz o hormônio inibidor do GH. Por isso, aquela queda na produção do GH quando estamos acordados. Certo? Um fator importante nesse processo é a glicemia. Certo? Então, há altos teores de glicose inibem a produção de GH. Então, normalmente, o que acontece quando nós acordamos pela manhã? Nós acordamos, vamos tomar café da manhã. O que acontece? A glicemia aumenta. Pronto, o GH para de ser produzido. Por quê? Hormônio inibidor do GH. Aí você deita, dorme. Seu nível de glicose diminui. Hormônio liberador do GH. Aí o GH aumenta. Certo? Nesse quadro, nós temos, né, alguns fatores que contribuem no controle da secreção do GH. Então, o hormônio liberador do GH, a dopamina, adrenalina e noradrenalina, aminoácidos excitatórios e o hormônio tireoidiano. Esses fatores estimulam o GH a ser liberado. Já para inibir o GH, nós temos o hormônio inibidor do GH, somatostatina, o IGF-1, fazendo feedback negativo, o aumento da glicose na corrente sanguínea e também o aumento de ácidos graxos livres. Então, se tiver muito ácido graxo livre, é sinal que o tecido adiposo já liberou muita energia, já está, e aí não há necessidade de tanto GH. Então, ele inibe a produção desse GH. Bom, agora nós vamos falar de um outro hormônio da hipófise, a prolactina. A prolactina é um hormônio que, junto com o estrogênio, né, e outros hormônios, atua no sentido de estimular a produção do leite.
pela mamãe que está amamentando. Então, há necessidade desse hormônio prolactina para que a produção de leite se inicie e seja mantida nas glândulas mamárias, certo? No entanto, a prolactina tem um fraco efeito sobre isso, mas depois que a glândula mamária se preparou, foi organizada, né, foi desenvolvida pela ação dos estrogênios, da progesterona, de alguns glicocorticoides, do GH, do hormônio da tireoide, que vão promover o desenvolvimento da glândula. Então, quando a mulher engravida, esses hormônios citados vão estimular o crescimento da glândula mamária e, com isso, vão também tornar ela mais acessível à ação da prolactina, que vai, então, entrar posteriormente em aumento de secreção para que a produção do leite aconteça, né? Um fator importante para controlar essa produção do leite é, né, o próprio ato de amamentar. Então, a mulher que amamenta produz mais leite. Uma mulher que não amamenta deixa de ser estimulada, ou que amamenta muito pouco deixa de ser estimulada e vai diminuindo a produção de prolactina até que ela para de produzir leite. É importante ressaltar que só produzir o leite não é suficiente. Há necessidade que esse leite seja ejetado, que esse leite saia de dentro dos folículos das glândulas e seja jogado pelo ducto até a boquinha do bebê, para que o bebê possa amamentar. Esse processo de ejeção do leite é controlado pela ocitocina, aquele hormônio que eu falei anteriormente, da neurohipófise, né? Que eu citei ele como um hormônio que fazia feedback positivo. Então, esse hormônio ocitocina, quando ele é liberado pela neurohipófise, certo? Em conjunto com a prolactina, vai fazer com que o leite seja ejetado, que o leite vá para a boquinha do bebê. Então, o estímulo de sucção do leite pela mamãe leva a um impulso ao hipotálamo, que vai perceber que a amamentação começou, e isso vai fazer com que ele produza o hormônio liberador da prolactina. Esse hormônio liberador vai, então, estimular a hipófise vai produzir a prolactina, certo? E quanto mais o bebê suga, mais hormônio liberador vai vir, mais prolactina vai aparecer. E aí, o seio da mamãe vai se enchendo de leite, né? E repondo aquele leite que já estava pronto e que o bebê estava amamentando. Quando o bebê termina de amamentar, o seio da mãe deu uma esvaziada. Aí essa prolactina produzida por esse estímulo vai refazer o leite. E o seio da mamãe vai se enchendo novamente. Para que daqui a pouco, 2 horas, 3 horas depois, quando o bebê quiser amamentar novamente, já tenha leite pronto para suprir a necessidade do bebê. Certo? Então, essa correlação de pôr para amamentar e produzir o leite, ela é muito importante. Porque quanto mais estimula, mais produz. Certo? E a ocitocina vem no sentido de contrair os ductos, contrair os lóbulos, as células musculares próximas a eles, que se contraem, né?
Tem mulher que produz tanta ocitocina durante a amamentação que sente que até o seu útero também responde ao estímulo da ocitocina produzida. Certo? Tem mulher que comenta isso, que quando amamenta, que está muitas horas sem amamentar, que aí o bebê vem, suga muito, estimula muito, produz muita ocitocina, aí ela sente como que uma contração no seu útero, parecido com o que ela sente quando está menstruada, por exemplo, que o útero se contrai para expulsar, né, os resíduos da menstruação, certo? Não uma cólica, não confunda, não há uma cólica, porque o útero não está num processo de menstruação, como acontece na menstruação, que está descamando. É só ela sente, ela percebe aquela contração. O outro hormônio é o hormônio estimulante da tireoide, TSH, tirotropina. Né? O que esse hormônio faz? Estimula a síntese dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Então, o hipotálamo produz o hormônio liberador da tirotropina e este, por sua vez, faz com que a hipófise produza a tirotropina. A tirotropina atua sobre a tireoide e estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Esses hormônios vão para a corrente sanguínea, né? E quando eles atingem um determinado nível de produção, né, de quantidade de produção, eles começam a fazer feedback negativo, tanto na hipófise, inibindo a produção de TSH, como no hipotálamo, inibindo a produção do TRH, que seria o hormônio liberador. Para a hipófise, para o TSH, não temos hormônio inibidor, só temos hormônio excitatório. Então, produziu o hormônio, o TSH é produzido. O controle é feito pelo feedback negativo, diferente do que aconteceu com o GH e com a prolactina. A prolactina e o GH tinham hormônios liberadores e hormônios inibidores. Né? O TSH não, só tem o hormônio liberador e o feedback é feito de forma de feedback negativo pela concentração de T3 e T4 no plasma. O hormônio folículo estimulante já foi discutido no módulo 2, né? Então eu vou só relembrar aqui rapidamente, mas é um hormônio que a gente sabe que tem a ver com o nosso ciclo reprodutivo, tanto no homem como na mulher, né? Então nas mulheres, os ovários são o alvo do hormônio folículo estimulante e quando ele aparece, ele estimula, né, o desenvolvimento dos folículos, né, o amadurecimento e desenvolvimento dos folículos, certo? E no homem, ele atua no sentido de estimular, né, a produção dos espermatozoides, certo? O FSH ele depende da liberação do hormônio liberador das gonadotrofinas, né, o GNRH, e esse GNRH e o FSH sofrem feedback negativo pelos hormônios produzidos pelo testículo, que é a testosterona no homem, e na mulher pelo estrogênio, tá? E até também pela progesterona, certo? Então esses hormônios fazem feedback negativo aí à secreção do FSH. O outro hormônio também produzido pelos gonadotrófos é o hormônio luteinizante. Esse hormônio, na mulher, como a gente já sabe, né, desencadeia a formação do corpo lúteo, faz com que a ovulação aconteça, então ele vai lá, rompe o folículo maduro, tira o óvulo de dentro dele e o que sobra do folículo se transforma no corpo lúteo e passa aí a secretar progesterona, estrogênio, relaxina, inibina, etc. Né? E que também fazem feedback negativo aí quanto à secreção tanto do LH como do FSH. No homem, o LH estimula no testículo a secreção da testosterona.
Então é assim, ó. LH vai lá no testículo, célula de Leydig, produz testosterona. A testosterona, junto com o FSH, estimula o amadurecimento dos espermatozoides, né? A produção dos espermatozoides. Tá? Todos os dois controlados pelo GNRH. Tá? Essa imagem aqui só para mostrar, né, que o folículo em desenvolvimento, certo? Né, em resposta a LH e FSH, desenvolve o folículo, primeiro só FSH, depois o LH chega, né? E em resposta a isso eles produzem estrogênio, né? E esse estrogênio age fazendo feedback. Inicialmente, o estrogênio faz feedback negativo. Quando a concentração de estrogênio aumenta perto do período da ovulação, esse feedback passa a ser positivo. E aí você tem um pico de produção de LH e de FSH para que haja a ovulação. Certo? Então, aquele feedback que é negativo até determinada concentração, depois ele passa a ser positivo quando a concentração de estrogênio passa de uma determinada quantidade no sangue. E aí ele passa a fazer feedback positivo. Os outros hormônios da adenipófise, o ACTH e o MSH, vão ser falados posteriormente na terceira parte da aula, quando a gente for falar dos hormônios da suprarrenal, da adrenal. Né? Como eles estão correlacionados, acabei achando melhor deixar para falar depois. Bom? Então agora nós vamos falar do hormônio da neurohipófise. Então a neurohipófise libera dois hormônios que são produzidos pelo corpo celular dos axônios que estão no hipotálamo, dos neurônios que estão no hipotálamo, e os seus axônios estão na neurohipófise. Assim, o hormônio, na verdade, é produzido no hipotálamo, é transferido em vesículas pelo axônio até a neurohipófise e lá ele é apenas liberado. São dois esses hormônios, o hormônio antidiurético, que também é chamado de vasopressina, e a ocitocina. O hormônio antidiurético, nós vamos estudar a ação dele mais efetivamente no segundo período, quando formos falar no módulo de funções biológicas da produção de urina, né? Mas ele é um hormônio que tem a ver com a reabsorção de água da urina que está sendo produzida. Então, quando ele está presente, a urina se apresenta mais concentrada, ou seja, ele remove a água daquilo que já foi filtrado e que está sendo transformado em urina, concentrando a urina. Além disso, ele inibe a secreção de suor pelas glândulas sudoríparas. Então, ele acaba retendo água dentro do nosso corpo, quando ele está presente, certo? Isso contribui, vocês vão ver posteriormente, contribui na manutenção da pressão arterial, porque quando eu tenho mais volume de líquido circulando dentro dos vasos sanguíneos, né, eu tenho uma pressão mais forte, mais aumento, elevo a pressão. Então é um mecanismo de evitar que minha pressão caia. É o que? Reter líquido. Então, se a minha pressão está querendo cair, eu vou lá e reabsorvo a água, paro de produzir suor. E ele ainda contribui ainda mais com isso, porque ele faz vasoconstrição. Então ele estimula a vasoconstrição arterial, fazendo com que os vasos se fechem. E isso também eleva a pressão. Então, de certa forma, o hormônio antidiurético, né, por isso ele recebe o nome de vasopressina, porque ele é um hormônio que faz a pressão subir, por dois motivos. Por fazer a vasoconstrição e por reter líquido, aumentando o volume de sangue. O outro hormônio da neurohipófise é a ocitocina. Como nós já citamos, ela tem uma correlação importante com o processo do aleitamento, né? Uma vez que ela contrai células, né, ao redor
dos lóbulos aonde estão produzidos o leite, e aí ejetando o leite, ajudando o leite a ser expulso para a boquinha do bebê, facilitando assim a amamentação. Também é importante durante o trabalho de parto, estimulando a contração do útero para que a dilatação do colo do útero aconteça, e quanto mais dilata o colo do útero, mais ele se contrai, porque mais ocitocina vai sendo produzida. Então, quanto mais eu dilato o colo do útero, mais ocitocina produz, mais forte vão ficando as contrações, até que a contração é forte o suficiente para permitir o nascimento da criança, né? A mesma coisa acontece com o bebê, quer dizer, quanto mais o bebê mama, mais ele estimula a produção de ocitocina, mais as glândulas se contraem, porque a glândula vai esvaziando. No começo é fácil tirar leite, está cheio de leite. O leite está muitas vezes já vazando pelo seio da mamãe, né? Pela auréola, dos ductos. E aí, à medida que o bebê vai tirando leite, vai ficando mais difícil. Aí as células vão se contraindo, ajudando a expulsar o leite. Então é importante isso, tá vendo? Quer dizer, começa a amamentar, é fácil. O leite está cheio o seio está cheio de leite, qualquer encostadinha, puxadinha já vem. Mas à medida que vai esvaziando, precisa que comprima, haja uma compressão. E é a ocitocina que vai fazer isso, vai estimular isso, fazendo com que isso seja cada vez apertado mais os lóbulos, de forma que o leite vai saindo. Quando a mamãe termina de amamentar, que o seio está praticamente vazio, né, encheu a barriguinha do bebê de leite, ela teve que ter esse trabalho de contração dos alvéolos. A mesma coisa com o trabalho de parto. Ele começa, tem pouca ocitocina, tem aquela cólicazinha, começou e tá, uma longe da outra, a cólica fraca, a dilatação do colo uterino ainda pequena. Aí, à medida que vai dilatando, as cólicas vão ficando cada vez mais intensas. Até que tem uma hora que a cólica é tão forte, a contração é tão forte, que o bebê nasce. E já tem dilatação também, né? Suficiente para isso. Tá? Há ainda uma correlação da ocitocina, né, que está sendo estudada, que é dessa coisa do amor fraternal dos pais pelos filhos, né? Então, parece ter uma relação dessa presença da ocitocina, né, nessa coisa dos pais terem um amor tão intenso pelos seus filhos. Tá? E também alguns estudos têm mostrado que a participação da ocitocina também nas sensações de prazer, principalmente durante o ato sexual, né? Então, assim, aquela sensação prazerosa do ato sexual e aquela de bem-estar, né, que vem depois do ato sexual, que a pessoa fica satisfeita, fica feliz com o que acabou de acontecer, né? Então, isso tem a ver com a ocitocina, ok? Então, aqui a gente termina a segunda parte da nossa aula, certo? E depois vocês assistem a terceira parte. Até logo.